Olá pessoal, aqui é Almir Rebelo, engenheiro agrônomo. Hoje é 25 de maio de 2025 e eu quero aqui me dirigir ao senador Reis, senadora Tereza Cristina e à Frente Parlamentar Agropecuária e às nossas entidades defensoras do agronegócio brasileiro. Hoje eu recebi duas informações importantes. Amanhã haverá uma reunião em São Paulo para tratar daquilo que vai ser defendido para o Brasil na COP30 no final do ano. Nessa reunião, amanhã estarão o governador Barbalho, a ministra Marina Silva, a senhora presidente da Petrobras, a senhora Magda, o senhor Tasso Azevedo, representando o MAP Biomas, e o senhor Gustavo, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, além de representantes da Vale, JBS, Ambipar, Copasa, Banco do Nordeste e tal. E esse pessoal vai discutir transição energética, agronegócio sustentável, segurança alimentar, preservação ambiental e recursos para projetos verdes, porque eles querem transformar o Brasil numa potência verde. E depois eu assisti uma palestra que foi dada por o pessoal da Cana e depois foi feito um bate-papo, mediado pelo jornalista William Vac. Eles estão muito preocupados com a questão da COP30, mas a discussão maior foi sobre cana-de-açúcar, onde se apresentou um trabalho onde a cana-de-açúcar tem muitas pesquisas aumentando produtividade, e com esse aumento de produtividade poderá produzir créditos de carbono. Isso é verdade. Esses créditos de carbono, por aumento de produtividade, eles poderão produzir crédito de carbono por diminuição de emissão de gás de efeito de estufa. E todo o Brasil só discute diminuição de emissão de gás de efeito de estufa. Por isso, o Congresso Nacional, Senado e Câmara aprovaram em dezembro a Lei 15.042 e criaram o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito de Estufa. A atividade agropecuária ficou fora e nós pedimos para que os senadores deixassem a atividade agropecuária fora da Lei 15.042, mas elaborasse com urgência uma legislação específica para a atividade agropecuária. E eu estou pedindo há tempo já que se elabore essa lei e se crie o Sistema Brasileiro de Comércio de Remoções de Gases de Efeito de Estufa. Por quê? Porque o Brasil só discute em termos de gás e emissão de gás de efeito de estufa só para diminuir a emissão. E a solução é a remoção do CO2 da atmosfera através do processo fotossintético da atividade agropecuária. Não tem ninguém no mundo hoje, ninguém bate a agropecuária brasileira hoje no sequestro de carbono da atividade agropecuária, remoção do CO2 da atmosfera, transformando em alimentos, bioenergia e biomassa. E a gente quer elaborar essa legislação específica da atividade agropecuária, criando o crédito de carbono originado do processo fotossintético da atividade agropecuária, que aí sim o Brasil é uma potência verde. Eu provo isso. E o pessoal hoje discutindo, falaram 1h19 e não falaram nenhuma vez na remoção do CO2 da atmosfera pelo processo fotossintético, que é a solução. Eles também não falaram que a cana-de-açúcar, que eles têm um projeto bom aí para diminuir a emissão, mas o projeto deles não é nem perto o melhor se eles considerarem que a cana-de-açúcar é uma das culturas rainhas do Brasil no sequestro de carbono da atmosfera, transformando isso em açúcar, em etanol e todos os produtos e subprodutos da cana-de-açúcar. Eles não sabem ainda o tamanho, a quantidade de crédito de carbono que será produzido pela cana-de-açúcar do Brasil pelo processo fotossintético, pelo sequestro de carbono, pela remoção do CO2 da atmosfera. Precisamos conversar com o pessoal da cana e com o pessoal de todas as culturas brasileiras.
Eles falaram, por exemplo, que o Brasil, através do SIG é Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito de Estufa, mas só falam em emissões, não falam em remoções. E eles disseram para o mundo inteiro que o Brasil emite 2,42 bilhões de toneladas de CO2 para a atmosfera, sendo 1,2 bilhões de toneladas por desmatamento, 600 milhões do agro, da nossa agropecuária, e 600 milhões da indústria e esgoto. Tudo bem. Quando eu estou vendo que esse pessoal está se reunindo só para discutir diminuir emissões, inclusive nessa reunião de amanhã vai estar a presidente da Petrobras, será que ela sabe que a nossa atividade agropecuária, eu já tenho estudos prontos do sequestro de carbono, da remoção do CO2 da atmosfera, que neutraliza toda a emissão brasileira. Neutraliza os 2,4 bilhões que o SIG está dizendo que emite. A nossa atividade agropecuária, e eu nem estudei tudo ainda, neutraliza todas as emissões, inclusive da queima do combustível fóssil produzido pela Petrobras. Neutraliza todas as emissões do desmatamento, neutraliza todas as emissões da indústria e do esgoto. A solução é a nossa atividade agropecuária, sequestrando carbono, removendo o CO2 da atmosfera. Ninguém no mundo faz isso melhor que nós. Eu estou à disposição para provar isso. Aí, comentaram que o mundo tem 50 trilhões de dólares sem os Estados Unidos para negociar essa, digamos assim, esse combate às mudanças climáticas. Negociar crédito de carbono, né? Aí já falaram até em valores de crédito de carbono, se o crédito de carbono vem da floresta ou vem da produção da bioenergia. Tem vários tipos de crédito de carbono. Não falaram que valor vai ter o crédito de carbono oriundo do sequestro de carbono, da remoção do CO2 da atmosfera pela atividade, processo fotossintético da atividade agropecuária. Não falaram nada. Nada. Muito bem. E eles disseram que a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, está preocupada porque ela está sentindo, dá a entender que ela está preocupada porque o ambientalismo mundial vai vir para a COP para fazer aquilo que faz horas que eu estou dizendo para vocês. Para vir aqui, para dar o checkmate, para massacrar com barreiras verdes, barreiras climáticas, massacrar a nossa atividade agropecuária. E nós, da atividade agropecuária, estamos olhando de longe. Portanto, senhores, é urgente que alguém vá amanhã nessa reunião lá em São Paulo, porque diz que depois vai ter outra reunião em Bonn, Alemanha, onde vão decidir o que vão fazer com o agronegócio mundial, sem falar com ninguém do agronegócio. Também estou dizendo que agora em junho vai ter em Ribeirão Preto, São Paulo, uma reunião para o Brasil, quem sabe, dar alguma sugestão sobre o que o agronegócio brasileiro quer. Que é importante nós falar com o presidente da COP, que é o senhor Correia Lago. Parece que tem uma representante do Ministério do Meio Ambiente que também decide. E parece que do Ministério da Agricultura não tem ninguém. A nossa agricultura é a salvação dessa situação toda colocada aí. E eles estão dizendo que ninguém está se mexendo para ir lá defender a nossa atividade agropecuária. Aliás, ninguém está aí para defender a agropecuária mundial. Parece que vão decidir tudo, essa questão climática, é todo mundo que não pega sol, não produz alimento, não sequestra carbono, não diminui emissão, não tem nada para oferecer de solução, mas eles só estão preocupados com a segurança alimentar. Vão discutir isso amanhã. E aí, quer dizer que a segurança alimentar, quem vai garantir essa segurança alimentar é o produtor rural.
Vai ter algum produtor rural ou alguém que representa o produtor rural nessa reunião amanhã em São Paulo? Vai ter lá em Bonn alguém que defenda o produtor rural, que vai garantir a segurança alimentar da humanidade? Vai ter alguém em Ribeirão Preto? Vou dizer de novo, não digam que ninguém falou, ninguém avisou. A atividade agropecuária brasileira é a solução para essa acusação dessas mudanças climáticas que está aí. A solução é a nossa agropecuária. É o sequestro de carbono pela remoção do CO2, que é o principal gás que vocês, ambientalistas, acusam que causam as mudanças climáticas. Ninguém faz melhor que a nossa atividade agropecuária retirar, sequestrar, remover esse CO2 da atmosfera, transformando em alimento, bioenergia e biomassa. Essa é a solução. Ninguém quer ouvir que é para não valorizar o produtor rural. E já estão vindo com uma conversa que a Europa é que vai normatizar isso, regulamentar, que ele só sabe regulamentar o que é para os outros fazer. E com certeza vão inventar uma metodologia deles para vir aqui e ganhar dinheiro com a metodologia para medir o nosso crédito de carbono. E nós, proprietários, produtores rurais, atividade agropecuária, proprietária do crédito de carbono, com certeza vamos ter que pagar, dar o sangue para eles dar um certificado dizendo que nós estamos sequestrando, produzindo crédito de carbono aos bilhões. Por um pequeno estudo que eu fiz, a gente neutraliza toda a emissão brasileira porque a gente sequestra por ano, por ciclo de cultura, no mínimo 10 bilhões de toneladas de CO2 e o Brasil emite só 2,42. Eu provo isso. Aliás, quero fazer isso agora. Dia 4 de junho, lá em Araguaína, onde a gente vai discutir a segurança jurídica da propriedade privada. E nessa segurança jurídica, a gente vai colocar a armadilha, a armação do ambientalismo, que também compromete a segurança jurídica da propriedade. Estou à disposição para provar isso e é urgente que a gente se organize e defenda a nossa atividade agropecuária, porque senão eles vão vir aqui e, através de legislações, normas ambientais injustas, que são barreiras contra nós, vão vir aqui massacrar a nossa atividade agropecuária. E nós vamos ficar com muita dificuldade para garantir a segurança alimentar da humanidade. Estou à disposição para provar tudo isso que eu falei. Obrigado, uma boa noite.